pegando papel e caneta, porque assim, é toda uma linha de raciocínio aqui, gente. Se vocês não anotarem, pode ser que vocês esqueçam depois qual é o passo e aí vocês se percam no meio do caminho, porque de fato não é uma coisa tão simples, tá? De se fazer. Olha lá, simplesmente eles falou que tá chamando a galera. Boa, bora lá. Muito bem. Olha lá. Tem pessoal de Vânia, Pernambuco, bastante gente de Pernambuco. Pernambuco, a Vânia, primeira vez lá de Pernambuco. Um beijo pra todo mundo de Pernambuco. Vou dar uns segundinhos pra vocês irem lá pegando, enquanto eu vou cumprimentando aqui a galera, tá bom? Vamos lá, pegando papel e caneta. Olha, a Rô já pegou. A Camila, Rio de eu Janeiro. coloquei você na sala hoje, deixei eu correr na ateliê pra pegar meu caderno. Ah, muito bem, muito bem. Olha, a gente também parou a que produção legal. aqui pra poder vir aqui falar sobre precificação com vocês, tá bom? A Gladys Gomes falou que a sua alegria é contagiante. Então vamos lá, ó, todo mundo sentindo energia, ó. Energia, hein? Toma energia boa, galera! Muito bom, muito bom. Todo mundo já pegou, então. Olha, tem Rio Grande do Sul, Salvador, Bahia, Minas Gerais, Bagé, no Rio Grande do Sul. Quem mora bem em Teresópolis, Rio de Janeiro, cidade muito legal. É mesmo? Que legal. Piauí também tá por aqui. Goiânia, Teresópolis, que você disse. Minas tá frio demais aqui. Aqui também. Gente do céu. Olha, pelo amor de Deus. Tem hora que eu não consigo digitar no celular, porque a mão não vai de tão fria que tá. Meu Deus, tem poder. Ana Fernandes, do Ceará, BH, Salvador, Maceió, São Paulo, Goiás, Recife, Vila Valério, no Espírito Santo. Ai, gente, Mato Grosso do Sul, muito bom. Guarujá, gente, São Paulo, praia linda aqui do litoral paulista. Cadê? Sou do Rio Grande do Norte, beijo pra Goiânia, beijo grande pra todo mundo de Goiânia, Ceará. Olha, a Lu falou, já faço os meus preços, mas vendo na internet acho que estou bem fora do mercado. A gente podia falar um pouco sobre isso também, né, se der tempo, né? A gente fala então sobre, como eu vou saber se meu preço tá dentro ou se tá fora, tá? A gente fala sobre isso também, tá? Sergipe, Brejo da Cruz, Paraíba, Pernambuco. A Eliana é de Pernambuco, minha aluna linda. Vamos lá. Tem uma vizinha de Itaquaquecetuba. Olha, muito bom. Macapá, Teresópolis, Ceará. Alessandra, primeira vez de São Paulo. Nossa amiga aqui de São Paulo, né? Ai, que lindas. Gente, então vamos começar o nosso conteúdo. Gente, hoje, como eu falei pra vocês, foi muito corrido. Eu gostaria de ter preparado uma apresentação linda, mega master power no PowerPoint, mas vocês vão aqui ficar, por isso que eu coloquei um batomzinho vermelho, entendeu? Pra valer mais a pena do que o PowerPoint. Eu peguei aqui, olha, folhas, caneta e calculadora pra gente começar, então, a nossa aula. Hoje eu vou estar muito de pro, precisava até de um óculos hoje, gente. Eu vou me sentir meu professor de custos lá da faculdade. Bom, galera, olha, as perguntas, como é uma linha de raciocínio que a gente tem que seguir, as perguntas eu vou deixar pra ler no final da aula. Então, se você tiver pergunta, anota ela pra você não esquecer, tá? Me pergunta depois que a gente passar a aula. Até porque sobrepõe, né? Vai vindo muita mensagem, vai sobrepondo. Aí pode ser que a sua pergunta seja muito importante para muitas outras pessoas e a gente não consiga ler, né, ela porque passou, né? Então vamos marcar isso? No final da live a gente vai lá e vocês vão perguntar o que vocês quiserem, tá? O que eu ia falar, meu Deus do céu? É isso, a gente vai falando agora sobre o conteúdo, aí vocês vão, ai meu Deus do céu, tem que perguntar isso daqui pra Nath, anota. Aí no final você me manda, combinado? Certo? Bora lá então. Primeira coisa a se falar sobre custos, né? Entendimento sobre o que são os custos que devem entrar dentro dos seus valores. A gente que trabalha com artesanato de maneira geral, não só papelaria, tá, gente? Porque a base é a mesma. O que vai mudar são as matérias-primas. O restante é tudo igual, tá? Eu tenho know-how, né, conhecimento, expertise de falar sobre papelaria, porque são os materiais que eu trabalho. Mas se você trabalha com patchwork, se você trabalha com amigurumi, se você trabalha com tricô, enfim, os seus materiais vão mudar, mas o restante é a mesma coisa, tá? Então, tudo certo. A gente precisa entender o seguinte, tem uma coisa que muitas pessoas que trabalham com artesanato fazem e é muito errado, que é pegar o seu custo de matéria-prima, né? Então, aqui no nosso caso, papel offset, uns exemplos, tá? Papel offset, fita banana, cola,
que mais? Cola, pérola, essas coisas, né, básicas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Pegar esse valor e multiplicar por 3 e falar, pronto, esse daqui é o custo do meu produto. Eu vou te explicar os motivos pelo qual isso pode dar erro. Primeiro, existem vários outros custos que você precisa colocar lá, que fiquem claros, para que você saiba exatamente o que você tem de gastos na produção do seu negócio, né, do seu produto, e que você tem que colocar lá. Uma confecção de um produto, ele não é somente baseado em matéria-prima. Para você, por exemplo, aqui a gente usa muito máquina de corte, silhuete, foz, escancute, cricut, enfim, qualquer que seja a sua máquina de recorte. Você precisa de energia para isso. Você precisa de internet para se comunicar com seus clientes. Você precisa de água dentro do seu escritório, do seu ateliê, da sua casa, que provavelmente seja usado no seu período de trabalho, né? Gente, mesmo que seja o mínimo, que seja tipo a descarga do banheiro, entendeu? Cara, é custo, tá? E isso precisa ser colocado dentro, né? Da sua planilha de custos. Você precisa ter a sua margem. O que é a margem? A margem é o lucro, né? O lucro é o que faz a sua empresa ter um poder de reinvestimento. O lucro é o que faz as empresas crescerem, né? E a parte de reinvestir o seu valor, ele é muito importante. Nenhuma empresa cresce sem reinvestimento. Não adianta nada tudo que você ganhar, você gastar. Você precisa primeiro ter um fundo de caixa, depois você precisa reinvestir na sua empresa, máquinas novas, você precisa de equipamentos mais modernos, porque cada vez que você reinveste na sua empresa, você aumenta o valor do seu negócio, porque você vai ter mais modernidade, mais coisas que facilitem o seu trabalho. Então isso é muito, muito, muito importante, que você pense como empreendedora e que você tenha essa parte de reinvestimento da sua empresa, certo? Fechado? Até aí, ok. E o que acontece se você multiplicar por 3? Se todo mundo, vamos supor, eu, Natiele, tenho custos totalmente diferentes do que você, por exemplo, vou pegar o nome aqui, do que da Evana Freitas. Eu tenho custos totalmente diferentes do dela. Assim como a Evana tem custos totalmente diferentes da Adritália e Adriana. Então, não adianta a gente simplesmente pegar o material e multiplicar por 3, como se isso fosse um padrão, como se isso fosse uma regra, né? Então, é muito importante que você saiba os seus custos em particular, beleza? Então, por isso que se você usa a regrinha do 3, ó, abomine ela da sua vida, porque você pode estar perdendo dinheiro de verdade, tá? E às vezes você se pergunta, por que eu só trabalho e não vejo a cor do dinheiro? Eu e o meu querido contra-regra já falimos uma empresa por não saber precificar. E era uma empresa que vendia pouco? Não. E muito. Vendia muito, cara. Vendia muito, né? Então era uma empresa que a gente trabalhava 18 horas por dia de domingo a domingo. Ou seja, o problema não era definitivamente vendas. A gente tinha muitas vendas, mas a gente não sabia precificar. Naquela época, traduzindo para hoje, nós éramos a empresa de R$1, da caixinha de R$1. Nós éramos aquela empresa onde as pessoas vendiam bem casado mais barato por R$3,50 e a gente vendia por R$1,25. E a gente fabricava mais de 2.000 bem casados por mês. Exatamente. Mais de que 2.000 por mês? Não, cada festa era 700 bem casado. Verdade. Muito mais. Muito mais. A gente fazia muito bem casado. E o nosso bem casado era muito gostoso, né? As pessoas adoravam, era muito recomendado, indicado. Só que a gente ficou conhecida como a empresa do precinho. A do bem casado barato. Ah, do bem casado barato. Gostoso e barato. Mas não era isso que a gente quer, não era esse posicionamento que a gente queria. Enfim, fechamos a empresa, faliu a empresa. A gente não tinha o quê? Capital de giro. A gente não tinha lucro. A gente não via a cor do dinheiro, a gente só trabalhava. Então, por isso que é muito importante, gente. Então, prometem pra mim, jurem de dedinho, juradinho, que vocês vão anotar com muito carinho. E por mais que, olha, fácil não é, tá? Não é fácil mesmo. Mas por mais que não seja fácil, vocês vão começar a criar. Vão lá e queimem massa cefálica, criem uma planilhinha colocando todos esses custos, sabe? Ou assinem um programa que faça esse cálculo para vocês, mas é importante que vocês saibam o processo de se criar um preço para que vocês tenham autonomia. Vocês são empreendedores, né? Então vocês precisam ter autonomia sobre o seu negócio. Hoje, por exemplo, não adianta nada eu contratar uma pessoa para produção se eu não sei produzir.
Como que eu vou gerenciar essa pessoa? Não adianta nada você contratar um programa para fazer os seus cálculos de custos se você não sabe calcular os seus custos. Porque se esse programa te deixa na mão, como é que você fica? Então você precisa saber. Ser empreendedora, dona do seu negócio, você tem que ter autonomia sobre todos os setores. Isso é o que uma empreendedora de sucesso faz, tá bom? Então vamos lá. Sabendo o que você não deve fazer, que é multiplicar por 3 os seus custos, tá? De matéria-prima. Agora vamos entender quais os custos que você deve colocar no seu preço? Nath, pelo amor de Deus, não me vem agora falar que eu tenho que colocar tudo. Você tem que colocar tudo sim. Eu vou ensinar como que você vai colocar. Primeira coisa básica é matéria-prima. Matéria-prima. Segunda coisa básica que você deve colocar são os seus custos fixos. Custos fixos. O que são custos fixos? Internet, salário, se você pagar salário para alguém, água, luz, que mais? Impostos, se você for MEI, você paga impostos todo mês, não paga? Ah, mas é R$40, eu nem sinto. Tem que colocar, tá? Impostos, ou seja, tudo que você paga todos os meses, você tem que colocar nos seus custos fixos, tá? Vou ensinar a gente fazer rateio, tá? Olha a Denise, primeira vez. Ai, tem que parar de ver as mensagens. Vamos lá, senão eu perco a linha de raciocínio. Ai, socorro, Senhor, me segura. Foco aqui na Tchelle. Depois você acabar, todo mundo fala pela primeira vez. Exatamente. Então, vamos lá. Matéria-prima, custos fixos. E aí você vai ter que colocar aqui a sua mão de obra. Mão de obra. O que é sua mão de obra? É o seu salário, tá? Mão de obra barra salário ou barra prolabore, tá? Eu vou explicar algumas partes técnicas e depois eu vou falar como que a gente faz aqui, tá bom? Eu falei um pouco lá naquela live que eu falei sobre finanças, como organizar as finanças da sua empresa, mas depois eu vou falar de novo que tem muita gente nova aqui e nós estamos em quase 900 pessoas contra a regra. Eu tô olhando o recorde. Gente, não, pelo amor de Deus, mais um pouquinho. Não, e o detalhe é o seguinte, e tem gente aqui que até trabalha com crochê, tá vendo a live. Exatamente isso, cara. Esse conteúdo e o que eu passo nas minhas redes sociais, ele não vale só para papelaria. Quando a gente fala sobre empreendedorismo no artesanato, ele abrange qualquer tipo de artesanato. Por mais que eu não tenha conhecimento sobre o seu nicho, a parte de empreendedorismo ela tem que ser seguida para todos, né? Para todos os outros nichos, todos os outros mercados de artesanato. Então, meu amor, você que é do crochê, você anota tudo aí porque também vai dar certo para você, tá bom? Então aí, ó, eu vi subindo aqui rapidinho, mão de obra não entra nos custos fixos, ele é separado, tá? Porque aqui a gente vai contar por hora de trabalho, é aí que você vai saber quanto que vale a sua hora de trabalho, a sua mão de obra, tá bom? Então vamos lá. E depois de matéria-prima, custos fixos, mão de obra, a gente vai colocar o quê? Margem. A margem é o lucro, tá? E quem já me segue há muito tempo sabe que uma empresa sem margem está fadada ao quê? Fracasso! Fracasso. Uma empresa sem margem está fadada ao fracasso. Então, quando você multiplica por 3, você, quando vai dar algum desconto para sua cliente, você não está tirando da margem. Você está tirando do todo, né? Então, quando você dá um desconto, você tem que tirar da margem. Você não pode tirar nem dos seus custos fixos ou você vai ter desconto na sua conta de luz. Você não pode tirar da sua mão de obra, por quê? Porque ali é o seu salário. Quando você tem um funcionário, por exemplo, você fala assim, olha, eu dei desconto na caixinha para minha cliente, então eu tô descontando isso daí do seu salário. Não. Então, é da sua margem, é da sua empresa. A margem é a responsável pelo crescimento da sua empresa e pelo fracasso da sua empresa, se você não souber usar as margens no seu negócio, tá bom? Então, beleza. Anotado aí, os custos que devem fazer parte da geração do meu preço é matéria-prima, custos fixos, mão de obra e a margem, o lucro, certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai, então, esmiuçar aqui, porque o que mais embanana na nossa cabeça são coisas do tipo, Nath, como que eu vou calcular a cola que eu uso? Ou a tinta da impressora? Ou a depreciação da minha lâmina, da minha base da silhuete. Como que eu calculo isso? Bom, uma dica que eu dou
é o quê? Por exemplo, você pode até se basear nos meus custos hoje, porque aqui eu já sei exatamente quanto que dura um galão de 1 litro aqui na Arts e tal, tá? Olha só, essa parte é muito importante, tá? Essa regra que eu vou passar aqui pra vocês, ela se aplica a tudo que é desses miúdos, que a gente não sabe exatamente quanto gasta por peça, né? Então, a cola, a tinta, a fita banana também dá pra você fazer, a depreciação da sua lâmina, a depreciação da sua base, a manutenção das suas máquinas, tudo isso dá pra você fazer com essa mesma linha de raciocínio. Então, o que você tem que fazer? Vamos supor que eu compre um galão, eu vou arredondar os valores, tá? Para facilitar os cálculos e o entendimento de vocês. Então, vamos supor, eu compro galão de 1 litro aqui para Arts e tal. Esse galão de 1 litro dura 1 ano aqui, tá? Dura em média 1 ano. Agora vai durar menos, porque a gente tá fazendo mais produção no mês, porque antes eu imprimia em média 1000 folhas por mês. Agora está aumentando, mas vai dar na mesma no final, né? Porque a quantidade que a gente vai descobrir aqui é quantas folhas eu imprimo com 1 litro de tinta. Então, eu tenho ali um galão de 1 litro e eu gasto ele uma vez por ano. Logo, vamos supor que esse galão de 1 litro custa R$100. É menos, tá, gente? É só pra gente... se bem que é 12 meses, né? Vamos colocar então, custa R$80. Eu pago R$80 nesse galão de 1 litro de tinta, tá? Eu uso 6 cores, então R$80 vezes 6 dá R$480, certo? Então, de tinta por ano, eu gasto R$480. Se eu dividir R$480 por 12, que são 12 meses, eu tenho 480 dividido por 12, eu tenho por mês um custo com tinta de R$40, tá? E aí eu sei quantas folhas eu imprimo por mês, não sei? Deveria saber, tá? Isso você, como empreendedora, precisa saber. Quanto em média eu tô imprimindo de folhas por mês? Você sabe quanto você compra com o seu fornecedor de papel, não sabe? Então tá. Então você vai pegar 40. Eu aqui vou voltar na minha média de quando era eu sozinha trabalhando. 40 dividido por 12, R$40 de tinta que eu gasto por mês, dividido por 1000 folhas. Dá 0,04. Então, o meu custo de tinta por cada folha impressa é de 4 centavos. Então, se em uma caixinha eu uso 2 folhas, qual é o meu custo de tinta para eu montar aquela caixinha? 8 centavos, certo? Tudo certo até aqui, gente? Para eu passar para o próximo passo, eu quero só saber se vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio, porque eu sei que às vezes vai dar um nó no cérebro de vocês, tá bom? Tudo certo? Beleza, Cecília tá certo, Gilmara tá certo, a Kelly entendeu, Xerri Criativa entendeu, Carla, Fê, Kessia, Bruna, tudo ótimo, perfeito. Então, entendemos aqui como tirar ali esses custos mais difíceis de se calcular. Isso vai valer para depreciação da lâmina, mesma linha de raciocínio. Quer ver? Se eu gasto 2 lâminas por ano, cada lâmina custa R$70, então eu por ano gasto de lâmina R$140. Se eu dividir 140 por 12 meses, eu tenho um custo por lâmina de 11,66. Se eu dividir por 1000 folhas que eu recorto no mês, eu tenho 0,01 centavo de custo com lâmina. Entendeu? E isso você vai colocando ali no seu custo. Isso daqui ele vai acabar sendo fixo por cada produto. Então eu sei que por folha eu gasto 4 centavos de tinta, 1 centavo de lâmina e assim por diante. Beleza? Deu pra seguir, né? Show! A Kelly falou que não entendeu direito esse cálculo. Kelly, o lance é você pegar quanto você gasta por ano, tá? Essa é a maneira como eu encontrei mais fácil de achar o valor aqui. Quanto você gasta por ano de tinta, de impressora, de lâmina, de manutenção de máquina, de quantas bases de corte você compra da Silhouette, por exemplo, por ano, quanto você compra de cola por ano. Então, vamos supor que eu, por exemplo, use cola
Aí vamos fazer assim, às vezes não é por ano. Eu, por exemplo, 1 litro de cola Cascorês dura 3 meses, né? A cada 3 meses eu compro 1 litro de cola Cascorês. Então eu não preciso multiplicar pra ver quantos eu gasto no ano. Posso pegar por 3 meses. 1 litro de cola Cascorês custa quanto? Vamos supor que seja 20 reais. Então eu gasto 20 reais, divido por 3, que são 3 meses, não é? A cada 3 meses eu não compro? Então, por mês, eu gasto de cola R$ 6,66. E se eu produzo... Aqui a gente vai fazer não por folha, né? Aqui é mais fácil a gente fazer por quantidade de peças produzidas. Vamos supor que eu produzi 700 peças no mês, tá? Com essa cola. Então, se eu produzir 700 peças no mês, eu tendo essa média de 700 peças no mês, chegou o terceiro mês, eu tive que comprar outra cola de 1 litro. Então, vamos lá. R$ 6,66 é o meu custo de cola por mês. Dividido por 700 peças, olha, dá muito pouquinho. 0,009, dá menos de 1 centavo por mês. Quando é assim, eu coloco 1 centavo de custo, tá bom? Certo? Deu pra pegar, meu amor? Fala pra tia Nath, tá? Então é isso. Você sempre vai esmiuçando os seus custos mais difíceis, assim, por quantidade de peças ou quantidade de folhas e assim por diante, tá? É só, assim, dar uma queimadinha de massa cefálica no começo, mas depois, ó, o negócio flui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, olha, agora sobre os custos fixos, né? Os custos fixos seguem a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, olha só. Só que aqui a gente vai fazer por mês, porque todo mês a gente tem esses custos fixos, tá bom? Vamos supor que a gente gaste lá R$ 100 de internet, que você tenha água, sei lá, R$ 30, luz também R$ 30 e impostos, quanto tá o mês? R$ 45 mais ou menos, né? Acho que é 50 e pouco já. Então, eu tenho de custos fixos para minha empresa se manter R$ 205, tá? Os custos fixos a gente vai ter que colocar por cada peça, né? Então, nesse caso dos custos fixos, a gente precisa dividir ele pela quantidade de peças também produzidas no mês. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui da cola, né? Então, eu vou dividir 205 dividido por 700 peças que eu produzo no mês. Então, olha só, de custos fixos na minha peça, eu tenho 0,29 centavos, tá? Então, eu vou precisar anotar isso. Eu vou anotar aqui esses cálculos que eu tô fazendo, né? Então, aqui, ó, de tinta deu 0,02 de tinta. Aí, de lâmina deu 0,01 de lâmina. Qual foi o outro que eu coloquei aqui? A cola deu 0,01 também, que a gente deu arredondada. Aí, de custos fixos, eu tenho 0,29. Olha só que engraçado, né? Aí, a gente tem de custos fixos 29 centavos e tem gente que vende a caixinha por R$1, cara. Só aí ela já não tá pagando as contas da empresa. Você tá entendendo aqui agora quando a tia Nath fala que essa pessoa tá no prejuízo? Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada, semana que passou. Muito engraçada. Eu tenho uma amiga minha, amigaça minha, que ela veio toda feliz falar que a vizinha dela tava fazendo bolo pra festa. E que a vizinha dela fazia um bolo delicioso. E vendia por R$25 o quilo, quando a média de boleiras de bairro é de R$40. Eu falei pra ela, nossa, Rô, sério? Ela, nem amiga, não é maravilhoso? Eu, não é, Rô, bichinha. Que dó, ela não tá ganhando nada. Ai, nossa, eu queria muito ir lá falar com ela, cara. Eu queria muito ir lá falar com ela, porque obviamente ela tá pegando. Aí ela falou, não, ela disse que ela pega lá, faz a continha dela lá e ela ainda ganha. Ela deve estar pegando, eu gasto R$3 de leite condensado, R$2 de farinha, R$1 de ovo e multiplico por 3. Ah, dá R$18. Não, dá R$18. Vou colocar R$25 aqui, ainda vou estar no lucro. Sabe? Tá errado. Ela tá perdendo dinheiro, tá? Então, por isso que é muito importante você saber ter domínio de todos os seus custos. Porque a sua empresa, ela não é só isso. Você acha que ela tá colocando o custo dela de gás, o custo dela de luz, o custo dela porque a batedeira não consome luz dela? Então, né? Então, ela não tá colocando esses custos. É muito importante você domine isso. E, cara, por mais que você fale, cara do céu, como é que eu vou colocar todos esses custos, né? Ah, porque eu vendo rótulo. Você vai ter que colocar isso aqui também.
Sabe por quê? Porque se você vende rótulo, presta atenção. Se você vende rótulo, você vende muito mais do que 700 unidades por mês, porque 700 a gente tá falando de caixinha aqui. Agora, a produção de rótulo é muito mais em grande quantidade. Então, esse custo vai diminuir por unidade de rótulo. Vamos supor que você faça 3.000 rótulos aí por mês. Então, a gente teve aqui, deixa eu só remultiplicar aqui meus custos fixos. Deu 0,29 vezes 700. Então, a gente tinha lá R$203 de custo fixo. Então, se eu tiver 203 e eu produzir 3.000 rótulos adesivos, então, 203 dividido por 3.000, eu tenho só isso aqui de custo, ó, 0,06 centavos de custos fixos para eu produzir os meus rótulos. Então, é a mesma conta, tá bom? Fique em paz, é assim que se faz, tá? E aí, depois a gente tem o quê? A nossa mão de obra, né? Essa mão de obra aqui, a gente vai fazer o cálculo dela baseado em cima da quantidade de horas que nós trabalhamos, tá? Então, vamos lá. Se hoje primeira coisa, você precisa definir qual vai ser o seu salário, né? Por que eu tô fazendo aspas? No final da live eu explico, tá? Qual vai ser o seu salário, o seu prolabore, para depois você definir o seu valor, seu custo de mão de obra, tá bom? Então, vamos lá. Vamos supor, números redondos para facilitar a nossa vida, vamos supor que você coloque R$1.000 que você queira aí de salário, tá? Então, R$1.000, você vai ter que fazer o quê? Dividir esse valor total de 30 dias por horas. Como que é o cálculo? Devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, é devagarzinho mesmo, tá? Vamos fazer devagarzinho aqui com a tia Nath. Tenho R$1.000 por 30 dias, certo? Primeiro, você vai trabalhar 30 dias no mês? Não, Nath, eu quero trabalhar de segunda a sexta. Então, são 20 dias no mês em média, tá? Então, você vai pegar 22, na verdade, né? Uhum. Então, são 22 dias úteis no mês. R$1.000 dividido por 22 dias. Por dia, você ganha R$45,45, certo? E agora, você precisa saber quanto você ganha por hora. E depois por minuto. É assim que é, tá bom? Porque às vezes você não leva 1 hora pra fazer uma caixa. Você leva, sei lá, 5 minutos. Então, você precisa saber esmiuçado esse custo, tá bom? E aí, beleza. Por dia, eu ganho R$45,45. Quantas horas por dia você trabalha? Ah, Nath, eu trabalho das 7 da manhã às 5 da tarde. Então, são 10 horas por dia, tá? Ah, Nath, eu trabalho das 7 à meia-noite. Então, são muitas horas por dia. Quantas horas são contra a regra? 19, 21, 22, 23, 24. São 15 horas, tá? 15 horas por dia. Então, vamos arredondar aí que você trabalha 10 horas por dia. Fechado? R$45 dividido por 10. Então, o valor da sua hora de trabalho é R$4,54, certo? R$4,54 por hora. Nath, como é que eu vou colocar R$4,54 no meu custo? Calma, por isso que a gente tem que saber quanto ganha por minuto. Porque daí você vai saber que você leva em média 4, 5 minutos para produzir. Se for rótulo adesivo, por exemplo, muito poucos minutos, né? Porque se você tem silhuete e só vende rótulo adesivo, ou vende também rótulo adesivo igual eu vendo caixinha, vendo rótulo adesivo. Eu coloco, por questão de calcular o meu custo mesmo, eu coloco sempre 1 centavo, né? 1 centavo não, 1 minuto, desculpa. 1 minuto, né? Porque, sei lá, é a hora que eu conto pra conferir junto e boto no saquinho. Sabe assim? Pra gente ter um custo ali de mão de obra, tá bom? Então, R$4,54 é o que eu ganho por hora. Se eu for dividir por 10 horas de trabalho, eu tenho o meu custo de 45 centavos, tá? Nath, eu vou colocar 45 centavos em um rótulo adesivo? Vai ficar muito. Então, vai ficar muito. Você precisa colocar esse custo, tá? Por quê? Porque é o seu salário. A não ser que você não queira ganhar nada para trabalhar, é sua mão de obra. Hoje, principalmente assim, no artesanato, que é o nosso mercado, cara, a matéria-prima é o menor custo. É o menor custo. E você acha que as outras empresas, por exemplo, sei lá, alimentícia, na indústria alimentícia, você acha que o principal custo é o alimento? Não é. São os custos para a empresa rodar,
São os impostos, é o tempo para poder produzir aquela embalagem que vai colocar aquele produto dentro da embalagem, sabe? Então precisa ser colocado isso sim, tá? E depois que você viu quanto que você ganha por hora, deixa eu só fazer a continha aqui. Deu 4,50 por hora, dividido por 10 horas de trabalho, 45 centavos por hora, tá? E, deixa eu colocar aqui, mão de obra, 0,45 por minuto, tá? Depois que você teve tudo esmiuçado aqui, esses custos, tá? Tanto da sua matéria-prima, exatamente, Pri, 4,54 por 60 minutos de trabalho, tá? Seu custo fixo, né? Que são água, luz, internet, tudo mais. E a sua mão de obra, esses são seus custos que vão compor ali o seu preço. Aí você precisa do principal, que é o morango do bolo. Quem tá aqui primeira vez sabe que eu não gosto de cereja, por isso que nunca vou botar cereja no bolo, gente. Pelo amor de Deus, vamos estragar o bolo não, vamos pôr um moranguinho aí, né não? Então, o morango do bolo é a sua margem, tá? Fala, contra-regra, senti que você respirou e queria falar alguma coisa. Que eu amo margem. Eu vivo da margem. O contra-regra é da área comercial, né? Então, ele vive por margem, cara. Então, quanto menos ele reduz a margem na venda dele para o cliente dele, mais a empresa e ele ganha, Nosso entendeu? trabalho é reduzir o custo. Reduzir sempre o custo, né? Não a margem. Não a margem. Pensa nisso também. Cara, onde que eu posso reduzir? Negocia com o fornecedor. Primeira coisa. Porque se você tirar da sua margem, você está tirando do seu investimento da sua empresa. Você está tirando do crescimento da sua empresa. Então, cara, é muito importante que você vá lá e tente negociar os seus custos, tá bom? Vai ter vezes que vai ser preciso tirar da sua margem? Vai, cara. Tá tudo certo, tá tudo bem. Só que isso não pode ser uma regra, tá? Então, vamos lá. Aí, a sua margem de lucro. Agora, falando sobre margem, tá? Segundo o Sebrae, já falei isso várias vezes, né? Segundo o Sebrae, a partir de 10% de margem, uma empresa ela é considerada saudável. Só que a gente precisa levar em consideração o que o mercado que nós atuamos está utilizando, né? Pode falar. É que a conta ficou, da mão de obra ficou errada. Que é tá. 60 dividido por 4,50. Sabia que tava diferente esse negócio aqui. Tá errado, então vamos lá. É 4,50 dividido por 60 minutos. Vai dar um valor de centavos. Não, eu tava aqui falando, gente, não chegava nessas contas. Desculpa, gente, tá errado, tá? Vamos voltar aqui pra mão de obra. O pessoal falou aí? Falou, mas eu também na hora que você falou... Ai, desculpa. Tá vendo como, a gente tem que dar uma queimadinha de massa cefálica, né? Eu não sei, ó, folhas em branco, galera. Eu não trouxe cola nenhuma, tá? Então foi falha minha mesmo. Eu tô tudo dividindo por 100 aqui, tudo dividindo por 10, tudo número redondo. 4, quanto tinha dado antes? 4,5 dividido por 60. 4,50 dividido por 60 minutos. Isso. Por que eu dividi por 10? De onde eu tirei 10? Dá 0,75 centavos. Isso, agora é tangível. Agora é 0,75, tá? 0,8 centavos, tá? Porque sempre quando tem um 5 depois, essa é a redonda pra cima, tá? Então, redonda pra cima, aumenta a margem. Exatamente, 0,8. Os custos no final, quando você multiplica por um montão. Beleza? Desculpa, gente. Foi mal. Se não passar uma vergonha ao vivo, não sou eu, né? Vamos parar de vergonha que eu tô me lembrando do dia da aula. Ai, Jesus, abafa o caso, tá? Então deu isso mesmo. É isso aí, gatinha. Olha lá, a Lili já falou aqui, é isso aí. 0,075. Então, arredondando, 0,08 centavos de custo de mão de obra, tá? Fechado? Aí a gente vai colocar, como eu estava falando, sobre margem, a partir de 10% é considerada uma empresa saudável por Sebrae, mas é importante que você verifique o seu nicho de atuação, tá? Como que é verificar o nicho de atuação? Aquilo que eu falei que eu ia falar lá no começo da live, eu vou falar aqui agora, tá? Se você colocar, sei lá, 10% e você vê que a sua caixa tá muito abaixo do que o mercado está praticando, cara, esquece, tá? Esquece. Porque, senão, marca uma coisa aqui que eu vou falar isso na semana da papelaria personalizada, eu já estou dando um spoiler. Produto muito baixo gera desconfiança do consumidor. Se o mercado cobra 5 e você cobra 1,
você vai ficar tipo, não deve ser bom, né? Porque é muito diferente. Igual quando a gente vai ver restaurante. Geralmente um marmitex, sei lá, 20 reais. Aí, abri um aqui na rua essa semana, 8 reais. Aí eu virei pro contra-regra e falei assim, ai gente, não deve ser bom, né? Por quê? Porque a média do bairro aqui é 20 reais o marmitex, cara. Então, isso é normal, é do ser humano, tá? Então, veja aí que o seu mercado tá cobrando. Às vezes você tá começando, a sua margem é um pouquinho menor, tá tudo bem, mas não muito abaixo, tá? Toma cuidado com isso daí, tá? Veja ali o nível de trabalho da pessoa que tá cobrando, se tá nível do que você tá produzindo e fica ali, ó, né? Naquele ritmo do que a galera tá cobrando. Eu, Natizinha, coloco uma margem de 50% nos meus produtos hoje. Mas eu não comecei com 50%. Eu quero que vocês entendam isso. Quando você vai lá e fala assim, eu vou vender a caixinha por R$1 porque eu estou começando, cara, tá embasado no quê? Você fez seus custos? Você colocou todos esses custos aqui? Não, né? Você só pegou sua matéria-prima, multiplicou por 2 ou 3 e achou que tava arrasando. Não. Então, quando você coloca os seus custos e a sua margem, aí você sabe exatamente quanto daquilo lá é lucro, tá? Essa é a diferença de você fazer esses cálculos chatos, porém necessários para uma empresa crescer saudavelmente, tá bom? Então, eu colocava 60% até ano passado, quando eu trabalhava sozinha. Expliquei isso, acho que na aula exclusiva de alunas. Foi. Né? Eu usava 60% de margem, tá? Quando eu trabalhava sozinha. E esse ano de 2018, a nossa equipe cresceu muito! Então, nós temos 2 pessoas na produção, temos uma pessoa de suporte de alunas, temos a equipe de marketing, temos a equipe de edição de vídeos, temos futuramente nós teremos uma nova Dream Grow aqui, uma Dream Team, né? Mais uma integrante do nosso time dos sonhos, que vai cuidar do atendimento. Começa amanhã. Começa amanhã, Vamos treinar, galera. Vamos treinar. Então, para eu não aumentar os meus preços bruscamente, o que eu fiz? Eu reduzi a minha margem para 50%. Só que você tá entendendo que eu estou consciente ainda de quanto é a minha margem? Então isso é muito importante, por isso que você tem que ter essa autonomia. Se você tiver um sistema que faça isso para você e você começar a aumentar os seus custos, igual eu aumentei muito os custos da Artes e tal. Aí você vai tirar da onde? Você vai aumentar bruscamente o seu preço ou você simplesmente vai dar desconto pro seu cliente? Cara, as 2 alternativas não são muito viáveis assim, de cara, tá? Você tem que saber de onde você tá tirando aquilo. Da margem, geralmente, tá? Então é isso. Para você compor o seu preço, você precisa disso tudo. Vamos rever? Vamos rever. Precisa esmiuçar sua matéria-prima, tá? Se você não sabe quanto custa por caixinha, você vai pegar a média de quanto você gasta por meses, por ano e ir dividindo até você chegar no valor por folha impressa ou por produto produzido, tá? Seus custos fixos, a mesma coisa. Você vai pegar aquele valor lá do montão e vai dividir pela quantidade de peças produzidas por mês. Anota aí. Vai dividir o seu custo fixo por quantidade de peças produzidas por mês. Beleza? Sua mão de obra, você vai ver quanto você vai pegar o seu salário fixo ali no mês e você vai dividir aquele salário por dias, depois por horas, depois por minutos, tá bom? Então é isso, depois você coloca a sua margem, tá? Uma margem média para quem está começando, olha isso, tá? A dica de ouro aqui é de 30%, tá bom? 30% a 40% mais ou menos, certo? E aí você vai criando o nome da sua marca, e aí você vai crescendo, e aí você vai aumentando gradativamente a sua margem. É diferente de ir lá e aumentar 50 centavos no seu preço, você aumenta a sua margem. Se você tiver uma planilha automatizada, você só vai mudar a margem naquela coluna da margem, e daí vai sair lá o resultado final do seu novo preço, tá bom? Então é isso, certo? Bom, a parte sobre como criar ali o seu preço é isso daqui. Agora eu vou só falar um pouquinho sobre o salário versus o lucro, tá? Eu falei sobre isso lá na live onde eu falei sobre controle das finanças do seu negócio criativo, tá? A gente aprende
quando a gente estuda custos, né? Eu estudei isso na faculdade de administração. Quando a gente estuda custos, a gente aprende que o lucro não é nosso, o lucro é da empresa. Que o lucro, ele serve para a sua empresa crescer, ter fluxo de caixa, reinvestir e tudo mais. E aí eu falei naquela live que eu tiro, sim, parte do meu lucro para mim, como se fosse o meu salário, tá? Então, isso é uma coisa que não é o certo tecnicamente, mas pra gente... Prepara o tiro. Mas pra nós que somos... hoje tem bem mais pessoas. Mas pra nós que somos pequenos artesãos, fica mais viável, mais fácil de fazer, entendeu? Porque assim, eu vendo uma caixinha de... Não, pior ainda, né? Numa caixinha a gente até sabe, às vezes, quanto que é de margem ali. Mas se eu vender, sei lá, 5 mil reais por mês... Cara, eu vou ter que fazer cálculo por cálculo para saber quanto que foi a minha margem dali, entendeu? Então, pode ser que complique, te onere tempo. Então, eu, Natiele, não acho viável. Então, por isso que eu faço a seguinte forma. Eu pego o meu montante, que entrou de caixa na empresa, pego uma única vez no mês essa retirada, entrou de caixa ali na empresa. Como eu não tenho departamento financeiro, é assim que vai ser enquanto eu não tiver um departamento financeiro, né? Pois é. Aí eu pego aquele montante, aí eu pago os custos fixos da empresa, e aí eu tiro um percentual para fluxo de caixa, ou seja, aconteceu uma coisinha ali no mês, eu tiro daquele caixa da empresa, tá? Eu tiro uma parte para reinvestimentos e o que sobra é da Nath, entendeu? É isso. Eu acho muito mais fácil, assim, sinceramente, gente, do que eu ficar lá tendo cálculo, não sei o quê. Um financeiro, de verdade, ele sabe isso, porque ele tá lá só pra fazer isso. Agora, de tantas as coisas que a gente faz aqui, pra gente sentar todo final de mês e fazer essas contas, que não são fáceis, imagina só. Isso daqui, esse cálculo em si, não é fácil, mas você precisa entender. Pra você ir lá agora, você vai sentar, vai botar no papelzinho, depois vai transcrever isso daí para uma planilha de Excel. Ou pode fazer o que eu faço, que eu uso hoje o Calcularte, né? Quem me acompanha também há muito mais tempo sabe que eu uso o Calcularte, porque ele faz isso automaticamente para mim. Mas você entende a diferença de você saber qual é o processo? Porque quando sua empresa crescer, você vai precisar saber quanto é a sua margem, tá bom? Então é muito importante que você saiba esse processo todo aqui. Agora, eu quero que vocês mandem as perguntinhas de vocês, que vocês tiveram aqui no decorrer da aula, pra gente poder tirar todas as dúvidas em relação à precificação. Gente, esse assunto, ele é muito pedido por vocês, sempre tem lá no meu direct essas perguntas, tá? Então, vamos focar as perguntas hoje nesse assunto? Porque vai ter muita pergunta. Então, se você tiver uma pergunta hoje sobre papel, sobre tinta, sei lá, sobre onde encontra molde XPTO, vamos deixar para uma outra oportunidade, para hoje a gente tirar todas as dúvidas de uma vez sobre precificação, para a gente se tornar empreendedores de verdade, sabe? Que tem autonomia sobre o seu negócio, que domina todas as partes para a empresa dele rodar, dar certo e tudo mais. Porque aqui é gente que quer ser grande, entendeu? Se você tá pensando pequeno, ou você entra aqui na nossa vibe de eu quero ser grande, entendeu? Ou você não vai acompanhar o ritmo da galera aqui não, porque aqui é de pessoas que querem crescer, que querem ser grandes de verdade. Por isso que nós usamos a hashtag na live, que é o quê, contra-regra? Eu quero ser grande! Eu quero ser grande. Quem é que quer ser grande aqui? Bota aí, quero ser grande, porque é essa a nossa missão de estar aqui toda quarta-feira. Se for para você ser só mais uma empresa, não venha aqui perder seu tempo aqui uma hora e meia, 2 horas, às vezes 2 horas e meia. 3 horas, 4 horas. É porque aqui live. a gente acaba quando termina. A gente acaba quando termina. As perguntas. Então eu quero muito o comprometimento de vocês fazerem isso, estudarem isso. É muito, 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 muito importante, gente. Não vamos ser como a maioria, vamos ser grande, de verdade. Fechado? É o meu pedido de comprometimento de vocês, tá bom? Porque eu quero ser grande, eu quero ver todo mundo lá no topo junto comigo.